Fala galera, estamos iniciando mais uma live da conferência Homens ao Máximo, dessa conferência que é online, né? E que visa estar abençoando a vida dos homens que nos seguem, dos irmãos que nos acompanham, dos amigos que têm acompanhado e têm sido abençoados pelo nosso trabalho. Eu agradeço desde já a participação de todos que se farão presentes nesse momento ao vivo, bem como assistirão tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Essa live que hoje tem como tema o culto doméstico. Alguns irmãos e irmãs também já mandaram suas perguntas aí, né? Que serão com certeza respondidas ao longo dessa live. Eu agradeço aí ao Vitor, Luiz, Sérgio, enfim, e a cada um que virá entrar também nessa live. Lembro novamente a vocês do sorteio que já está rolando em nosso Instagram e que é muito importante que vocês vejam as regras, porque muitos têm marcado o pessoal, mas se esquecido de uma regra simples: compartilhar algum conteúdo do nosso Instagram, alguma postagem. Pode ser a própria postagem do sorteio ou outra postagem do nosso Instagram. Compartilhem também isso e marquem a gente. Não somente marquem o pessoal lá, mas compartilhem também o nosso conteúdo com seus amigos, irmãos, parentes, enfim. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço por cada participação, agradeço por cada irmão e também irmã que tem nos acompanhado, e agradeço a Deus por essa oportunidade que é dada por Ele, por essa ferramenta que é dada para a glória dEle, que devemos usar para a glória dEle e para abençoarmos vidas. E nessa live de hoje, eu gostaria de estar tratando sobre o culto doméstico, algo que infelizmente e durante muito tempo estava esquecido pela maioria das famílias cristãs, mas que, para a glória de Deus e graças a Deus, em meio a toda essa pandemia, em meio a todo esse caos global, né, mundial por assim dizer, o Senhor conduziu a sua igreja a reviver e viver mais intensamente. Para aqueles que já praticavam, a viver de uma forma mais intensa. Para aqueles que nunca sequer ouviram falar de culto doméstico, nunca sequer praticaram, a reavivar, a viver essa prática que era tão comum ao longo da história de toda a Igreja de Cristo, ao longo da história do próprio povo de Deus, do povo de Israel. E, como disse uma irmã, qual a base bíblica para falarmos sobre culto doméstico à luz da palavra de Deus? A base bíblica que eu gostaria de começar, existem vários textos bíblicos que nos chamam a atenção e nos convidam a realizarmos e termos como algo comum e rotineiro em nossos lares a prática do culto doméstico, da adoração doméstica ou do culto familiar. Para mim, o principal deles se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, que diz o seguinte, capítulo 6, a partir do versículo 4 ao 8, diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nesse texto já é falado sobre essa importância de evangelizar, de discipular, de conduzir nossos filhos ao temor do Senhor e de, em momentos dentro da nossa própria casa, conduzir nossos filhos, nosso cônjuge ao Senhor, de conduzir nossa família ao Senhor. E o que é o culto doméstico? O culto doméstico é a adoração que todo cristão e que toda família cristã exerce dentro do contexto do seu próprio lar. Na vida de todo cristão, seja ele homem ou mulher, jovem ou adulto, existem três níveis, por assim dizer, de adoração, de momentos que expressamos nossa adoração ao Senhor. O primeiro deles, e o mais básico, é o nível devocional, que é aquele nível onde você se dedica a estar orando ao Senhor, está praticando as disciplinas espirituais, que não é somente a oração, mas o louvor, ações de graças, leitura e meditação na palavra, pregação do Evangelho,
enfim, comunhão com a igreja e várias outras ações que a Bíblia nos ensina e que nós conhecemos e chamamos como disciplinas espirituais, mas que popularmente é conhecido como devocional, que é mais aquele momento de oração, de leitura da palavra, de reflexão na palavra de Deus. Esse é o primeiro nível, que é um nível mais pessoal, mais individual, de nós mesmos, diariamente, dedicarmos um tempo para estarmos nos voltando para o Senhor. E o segundo nível, que infelizmente é muito negligenciado pela maioria das famílias cristãs, pela maioria das nossas igrejas, é justamente o nível do culto doméstico. É justamente aquele nível que não é somente nós, não é somente um indivíduo que realiza, que presta essa adoração a Deus, que tem esse momento de buscar a Deus de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais dedicada, de uma maneira mais reservada, de reservar aquele tempo para estar se voltando para o Senhor. Mas também o culto doméstico é aquele momento que você conduz, que você chama a sua família, que você chama seus pais, que você chama seus filhos, que você chama seu cônjuge à adoração ao Senhor. Que você convoca a sua família a buscar a Deus, a adorar a Deus, a glorificá-lo, a se alimentar da sua palavra, a depender da sua graça de forma diária e sempre constante. E o terceiro nível de adoração na vida de todo homem cristão é o nível da adoração congregacional, ou seja, da adoração daqueles momentos em que nos reunimos com o povo de Deus para adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo, louvá-lo, recebermos a sua palavra em nossos corações e em nossas vidas por meio da pregação da palavra, por meio de um testemunho, por meio dos louvores cantados que servem para adoração a Deus, mas também edificam e abençoam a igreja de diversas formas. Enfim, são esses os três níveis de adoração na vida de todo cristão. O nível devocional e individual, que é você com Deus. O nível familiar, que é você com sua família, chamando e convocando e conduzindo sua família à adoração ao Senhor. E o nível congregacional, o nível em que todo o povo de Deus é envolvido. Aquele nível que todo domingo à noite ou todo domingo de manhã, os dois períodos, bem como os demais cultos da igreja, mas principalmente o domingo, que é aquele momento de clímax, que não somente um indivíduo está ali, que não somente uma família está ali, mas que várias famílias, que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. Graças a Deus, é muito comum, muito ensinado e muito praticado o primeiro e o último nível de adoração, o nível de adoração da devocional, de isso ser ensinado com uma maior ênfase na maioria das nossas igrejas, em ministérios voltados para os jovens também, que enfatizam muito essa questão das disciplinas espirituais, de você ter seu momento devocional com Deus, e também a questão congregacional. Infelizmente, muitos hoje em dia se dizem cristãos, mas rejeitam a vida da igreja, rejeitam o viver com a igreja, o amar a igreja local, o participar e o congregar numa igreja local, que são os chamados desigrejados. Isso poderemos tratar em outro momento, que não vem a esse momento de agora, mas em meio a esses dois, a esses três que eu citei, e esses dois que, graças a Deus, praticamos e buscamos praticar constantemente, tem o nível de adoração familiar, que infelizmente foi esquecido, que infelizmente foi abandonado, que infelizmente é pouco falado, ensinado e incentivado para que ocorra e aconteça nos nossos lares e nas nossas famílias. Se formos estudar desde o Antigo Testamento, ao longo do Novo Testamento, da história da igreja e até mesmo nos dias atuais, veremos que a prática do culto doméstico, da adoração familiar, foi algo sempre presente e constante na vida de todas as famílias tementes a Deus. A gente vê desde do Pentateuco isso ser ensinado, tanto diretamente, como é o caso dessa passagem de Deuteronômio 6, e também do capítulo 11, de várias outras referências diretas e indiretas em Deuteronômio, quanto ao longo de toda a Escritura também. A gente vê, por exemplo, a vida de Daniel, que foi um jovem tirado de seu povo e exilado, se tornado, por assim dizer, escravo, só que ele não era um escravo, né?
a gente vê todo o contexto da vida dele, mas ele foi conduzido a uma nação estrangeira, a uma nação que não temia ao Senhor, a uma nação que não tinha a palavra de Deus como a base do seu viver, como a base do seu crer, do seu pensar, do seu sentir, do seu falar. Ele foi conduzido a um local onde ele tinha vários outros homens e mulheres do seu povo, mas que ele se encontrava em meio a um povo pagão e idólatra. Mas a gente se surpreende ao ver que Daniel, bem como outros jovens que se encontravam com ele, mesmo eles tendo sido raptados e tirados de sua terra natal, de sua terra de origem, de suas famílias e conduzidos a uma terra estrangeira, eles se mantiveram firmes na fé. Eles foram retirados ainda jovens e cresceram toda a sua vida numa terra estrangeira, mas ainda assim a gente vê a firmeza de fé, a firmeza de convicção no Senhor e na sua palavra em meio a um povo ímpio e em meio até mesmo ao abandono da fé por aqueles que também eram do seu povo. Mas com certeza podemos crer e entender que na vida de Daniel ele teve pais, pai e mãe, e uma família que o educou, que o ensinou à luz da palavra de Deus, que foram um exemplo para a vida dele, que realizaram inúmeros momentos de adoração familiar. Porque a gente observa o nível de comprometimento de Daniel e dos demais jovens que estavam com ele, com o Senhor, em se manterem firmes com o Senhor, mesmo em meio a toda uma multidão que se prostrou diante de ídolos, deles se manterem firmes e deles disserem que Deus faça o que Ele quiser. Mas nós permaneceremos firmes. Isso é uma das bênçãos e uma das vantagens de realizarmos o culto doméstico. E eu tratei sobre bases bíblicas que tratam sobre isso, tem Deuteronômio, mas também tem outras passagens. Por exemplo, no livro de Atos, já no Novo Testamento, é falado por diversas vezes da igreja se reunindo nos lares, não somente se reunindo nas sinagogas ou em espaços públicos e abertos, mas principalmente se reunindo, acontecendo e fluindo a partir dos lares. E a gente vê isso até mesmo hoje. Hoje em dia aqui no Brasil a gente chama esses momentos de célula, culto doméstico, culto familiar, de PG, pequeno grupo multiplicador. A minha denominação, que é a denominação batista, tem todo um programa de pequenos grupos multiplicadores, ou seja, de promover a evangelização e o discipulado no contexto dos lares. Basicamente é um culto doméstico, incentivado pela igreja e tudo mais, com toda uma estrutura, mas eu vejo que a palavra de Deus nos orienta, independentemente de nossa denominação nos ensinar e nos incentivar a isso, nós mesmos, como homens, promovermos isso em nossas famílias. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, pode fazer parte de uma denominação cristã que não lhe incentiva ao culto doméstico ou que nem sequer nunca falou disso. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos incentiva a isso. Por toda a Bíblia a gente sempre vê indivíduos se voltando à adoração ao Senhor, a gente vê famílias se voltando à adoração ao Senhor e a gente vê povos, nações, pessoas de diversos lugares e famílias de diversas regiões se voltando à adoração ao Senhor e fazendo parte de um só corpo, de uma só igreja em Cristo Jesus. Então, o culto doméstico é esse momento em que nos dedicamos a nos voltar juntamente com nossas famílias à adoração ao Senhor, em que você, como um homem casado, conduza sua esposa, seus filhos ou somente sua esposa, caso você ainda não tenha filhos, à adoração ao Senhor. Em que você, até mesmo você filho, você solteiro, chama a sua família à adoração ao Senhor. Conduza a sua família a momentos de adoração ao Senhor, a momentos em que você vai compartilhar a palavra de Deus com seus demais familiares, bem como com amigos, convidados e vizinhos que vierem a participar desse culto doméstico. E para conduzir essa live, eu gostaria de fazer algumas perguntas e ao mesmo tempo responder, que são perguntas que basicamente vocês fazem sobre essa questão e basicamente qualquer pessoa faz. A primeira já foi respondida, que é o que é o culto doméstico. A segunda é como fazer o culto doméstico. Basicamente, a estrutura de um culto doméstico é ter um momento de oração,
de agradecimento a Deus pelo dia, de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, de pedidos de oração, de apresentarmos os nossos pedidos de oração ao Senhor e uns aos outros, de falarmos sobre o que tem se passado em nossos corações e em nossas vidas, de compartilharmos as nossas alegrias e as nossas lutas, as nossas dificuldades com nossos demais familiares, com aqueles que nos são chegados, com aqueles que se importam naturalmente conosco. E mais ainda, por sermos cristãos, por estarmos em Cristo, é que devemos desenvolver uma preocupação genuína com nossos familiares. Então, o culto doméstico é também uma oportunidade de incentivarmos o diálogo e a conversa com nossos familiares. E, além desse momento de pedidos de oração, da própria oração em si, do momento de ações de graças, também tem um momento de louvor e adoração. Quer seja 1 ou 2 hinos ou 3, ou dependendo da sua família, tem mais hinos e mais momentos de louvor e adoração ao Senhor, porque tem famílias que gostam muito de cantar, gostam muito de louvar a Deus, enfim. Mas basicamente é 1 ou 2 hinos, é esse momento de oração inicial, e um momento de reflexão na palavra, de trazer um capítulo bíblico ou alguns versículos bíblicos e trazer uma reflexão sobre o que a Bíblia tem a dizer por meio daquele texto, sobre quais as aplicações para as nossas vidas através daquele texto bíblico. E, no final das contas, novamente, oração de novo. Quer seja apresentando novos pedidos, quer seja tendo um momento de desabafo e de apresentar e derramar nossos corações diante do Senhor. E o culto doméstico é muito precioso por conta disso, de reforçar, instigar, incentivar a busca pelo nosso relacionamento pessoal com Deus, mas também familiar com Deus, mas também do nosso próprio relacionamento uns com os outros. Quando você, homem, realiza o culto doméstico na sua casa, você incentiva sua esposa a ser mais achegada a você, a apresentar o que tem se passado no coração dela, na mente dela, não somente a Deus, e primeiramente a Deus, mas também a você, porque você é chamado a ser pastor e a ser sacerdote da sua casa. Você é chamado a ser o pastor da sua família, a ser o líder espiritual da sua família, dos seus filhos, a conduzi-los e chamá-los a Deus. Amém, Jonatas? Paz, meu irmão. Seja bem-vindo aí, que Deus te abençoe e abençoe os demais também que estão entrando aí. Pessoal, peço que vocês mandem corações como estão fazendo aí para aumentar o nosso engajamento. Comentem também e já estarei liberando um momento para perguntas e respostas, para vocês fazerem perguntas sobre a questão do culto doméstico. Amém? Seja bem-vindo aí, cada um que está entrando agora também. Agradeço, que Deus abençoe a vida de vocês. E como eu estava dizendo, a estrutura do culto doméstico é basicamente pedidos de oração, ações de graças, intercessão, louvor, 1 ou 2 hinos, ou mais, dependendo da sua família, momento de reflexão na palavra de Deus e, novamente, momento de oração e até mesmo um momento de conversa, de um saber como o outro está, de um saber com as alegrias que o outro tem tido, as lutas que o outro tem tido. Isso também é um momento precioso para ser realizado e enfatizado na estrutura do culto doméstico. E oração novamente. E uma coisa muito interessante e muito boa que eu recomendo a vocês e que inclusive tem alguns vídeos no nosso canal no YouTube que eu recomendo que vocês assistam e que trata justamente sobre essa questão do culto doméstico, é que momentos ideais para realizar o culto doméstico ao longo do dia de vocês ou do dia a dia da semana, do mês de vocês e de suas famílias, são os momentos de refeições em família, porque são momentos em que toda a família está reunida, ou pelo menos tem aquele horário que eles se voltam para tomar um café da manhã, para almoçar ou para jantar, ou mesmo antes de dormir. Basicamente, ao longo do dia, vocês têm 3 oportunidades para realizar o culto doméstico com suas famílias, para reunir a família de vocês em torno de uma mesa, na sala, no quarto, na garagem, enfim, em algum espaço da casa de vocês, para estarem realizando o culto doméstico, para estarem participando de uma refeição juntos e ainda mais estarem incentivando o diálogo com vocês.
Porque em meio a uma geração que tem televisão, tem tablet, tem celular, tem internet, tem jogos online, e tem cada vez mais se distanciado de seus lares e vivido lá fora e vivido online e não mais offline, não mais face a face, não mais presencial, é cada vez mais comum o distanciamento uns dos outros, até mesmo dentro de uma própria família. E quando realizamos o culto doméstico, uma das bênçãos de Deus para as nossas vidas e famílias é a restauração desse relacionamento face a face. É o cultivo desse relacionamento cara a cara, desse relacionamento que o apóstolo João, lá na primeira carta dele, nos capítulos finais e também na segunda e terceira carta dele, ele vai falar sobre esse anseio de não somente se comunicar com os irmãos por meio de cartas, mas vê-los face a face, se comunicar com eles cara a cara, de poder abraçá-los, de poder vê-los, de poder saber como eles estão. E o culto doméstico nos propicia essa oportunidade quando você concilia o momento de culto doméstico com um momento de refeição conjunta em família, ou que pelo menos a maior parte de sua família esteja presente, ou mesmo no final do seu dia, ou no início do seu dia, ao acordar, iniciar logo o dia com o culto doméstico, ou ao encerrar o seu dia, terminá-lo com o culto doméstico, é um momento que vai abençoar sua família de inúmeras formas. Não somente dessas que eu tenho dito aqui, mas de inúmeras formas. Vai fortalecer a sua família, vai fortalecer a vida de cada indivíduo. E por que realizar o culto doméstico? Eu já disse alguns motivos, mas o principal de todos é porque a Bíblia ensina, ordena e nos incentiva a isto. A Bíblia não somente nos incentiva a buscarmos adorar e conhecer a Deus e estar com Deus a nível individual, e não somente a nível congregacional, mas também a nível familiar, a conduzir nossas famílias a estarem diante do Senhor, a desejarem conhecer o Senhor. E vários outros motivos eu poderia citar aqui, como o reforço ou fortalecimento do elo e da conexão familiar, momentos de alegria com sua família, de alegria com aqueles que são seus familiares. A gente é muito comum, principalmente os jovens, buscarem viver alegrias com seus amigos e com a família de seus amigos e com pessoas desconhecidas e com suas namoradas, nos seus empregos, com seus colegas de faculdade, mas pouco tem se importado em aproveitarem a vida, em aproveitarem momentos felizes e alegres com sua família. E o culto doméstico é um momento feliz e alegre, em que nos alimentamos da palavra de Deus, em que nos voltamos para Deus e em que Deus, por consequência, abençoa a nossa vida com sua presença, abençoa nosso lar com a sua presença. E a presença de Deus faz toda a diferença em qualquer lar. Como disse D.L. Moody, se Cristo estiver no seu lar, logo seus vizinhos perceberão. Se Cristo estiver na sua vida, as pessoas no seu entorno vão perceber. Então realizem o culto doméstico, enfatizem a centralidade do Evangelho na vida e no lar de vocês. Existem vários outros motivos que poderia listar aqui, mas peço a vocês que acompanhem nossos vídeos no YouTube sobre esse assunto, bem como nossos textos em nosso blog e postagens aqui mesmo no Instagram também sobre esse assunto. E quarta pergunta, com quem realizar? Como já foi dito, com sua família, com amigos e convidados. Eu já participei de muitos momentos de culto doméstico em que eu fui convidado. Basicamente, só para adiantar um pouco com vocês, eu fui evangelizado num contexto de culto doméstico, num contexto do lar. Eu fui evangelizado e participei de cultos com várias crianças e vizinhos de uma família que era cristã e até hoje é cristã, até hoje tem se mantido firmes na fé. E olha aí que grande bênção. Quando nós realizamos o culto doméstico, nós cultivamos a fé, o legado de fé em Jesus, de fé na sua palavra, ao longo não somente da nossa própria geração, mas da geração dos nossos filhos, dos nossos netos e por aí vai, bem como da nossa própria vizinhança também. Eu fui evangelizado e alcançado por Cristo num contexto de culto doméstico. Eu fui edificado bastante em vários e vários contextos de culto doméstico na minha vida. Então, com quem realizar? Com seus familiares,
com amigos seus, com vizinhos e convidados. Basicamente é isso, mas principalmente com sua família. E uma reflexão que eu tenho a trazer sobre esse tema do culto doméstico e sobre esse momento que temos vivido, e como eu já disse na introdução e ao longo dessa live, é que essa pandemia do Covid-19 ou do coronavírus foi uma oportunidade de Deus também para as nossas vidas, não somente nos arrependermos dos nossos pecados e o mundo se arrepender e se voltar para o Senhor, mas também uma oportunidade de Deus para nós como igreja, nós como famílias cristãs, nos voltarmos com nossas famílias para Deus. Visto que o comércio fechou em praticamente 3 meses nesse ano, durante 3 meses, em muitas cidades e estados ainda tem fechado, ainda tem se reaberto aos poucos, mas basicamente essa foi uma oportunidade que Deus nos deu de nos chamar à adoração familiar, de podermos realizar momentos de adoração com nossa família. Muitos aproveitaram e outros, infelizmente, nem sequer aproveitaram esses momentos para estarem diante do Senhor com seus familiares. Eu espero que se arrependam e pratiquem o culto doméstico em seus lares e em suas casas. Aproveitem a oportunidade que possuem semana após semana, dia após dia. E falando sobre o que é ideal sobre o culto doméstico, o ideal é que vocês realizem o culto doméstico de uma forma diária e constante. Mas esse é o ideal, que vocês realizem de uma maneira diária e constante. Mas não é o real, não é a realidade de toda a família. Por isso que eu sempre incentivo meus amigos e conhecidos e irmãos da minha igreja também a pelo menos realizarem o culto doméstico uma vez por semana. Porque pelo menos é algo totalmente possível. Porque pelo menos você folga do seu trabalho, ou seus demais familiares folgam. Normalmente, em sua maioria, os brasileiros têm o domingo como dia de folga, possuem feriados também como dia de folga do seu trabalho, enfim, e fora que possuem diversos momentos para estarem juntos, porque o nosso povo, a nossa cultura é uma cultura muito festiva. Temos diversos momentos em que podemos nos reunir com nossa família, nos reunir com nossos amigos, nos reunir com vizinhos e convidados e conhecidos para momentos como esse. Então, que se possível, vocês ao menos realizem uma vez por semana o culto doméstico. Mas claro que o ideal é que fosse todo dia, todos os dias fosse realizado o culto doméstico. Tem famílias que realizam todo dia, tem famílias que realizam um dia sim, um dia não, tem famílias que realizam muito mais do que uma vez por semana, realizam 2 vezes por semana, tem famílias que não conseguem por diversos motivos, mas pelo menos realizam uma vez por mês, mas que vocês não deixem de realizar um momento como esse, não deixem de valorizar um momento como esse. Se você ainda não começou a praticar o culto doméstico em sua casa, comece a praticar ainda hoje no contexto de amanhã, depois que passar a meia-noite, mas comecem a realizar o culto doméstico, chamem seus familiares para um momento de oração, um momento de louvar ao Senhor, um momento de reflexão na palavra do Senhor, um momento de voltarmos o nosso coração para Deus e também derramarmos nosso coração diante uns dos outros. Que vocês possam começar a fazer isso, principalmente você homem, e especialmente você homem que é casado e que tem filhos, ou você homem que é um irmão mais velho, que tem irmãos mais novos, que cuida da sua família, a chamar sua família a Cristo, a conduzir sua família a Cristo. E o culto doméstico é também uma oportunidade de evangelizarmos a nossa família. Graças a Deus, em diversos momentos eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de realizar o culto doméstico com minha família. Não somente com aqueles que são cristãos, como é o caso da minha esposa, da minha irmã e do meu cunhado, mas também com minha mãe, que ainda não é cristã. Por diversas ocasiões eu já realizei um culto doméstico com ela, orei pela vida dela, tive um momento de reflexão na palavra, tive um momento de conversa para saber o que se passava na vida dela e no coração dela. Então não deixem de realizar esses momentos, ainda que vocês tenham familiares que não servem a Cristo, ainda que vocês tenham familiares que não conhecem a Deus, que não professaram fé em Jesus.
Se vocês têm essa oportunidade, se existe essa abertura por parte de seus familiares, realizem e aproveitem esses momentos. Aproveitem desses momentos para conduzirem pouco a pouco, dia após dia, seus familiares a Cristo, para clamar para que o Espírito Santo trabalhe nesses corações dia após dia, momento após momento, palavra após palavra, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo. O Senhor deseja que não somente você seja salvo, mas sua família também seja salva. Como responsabilidade de todo cristão, devemos conduzir aqueles que nos cercam, aqueles que nos ouvem, aqueles que participam de nossas vidas ao Senhor, pregando o Evangelho. E após pregar o Evangelho e sua conversão, discipulá-los, conduzi-los a um maior aprofundamento do seu relacionamento com Deus, a um maior conhecimento da Palavra de Deus. E por fim, eu gostaria de abrir esse momento para perguntas e respostas. Pessoal que entrou aí agora há pouco também, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem saber um pouco mais, podem mandar bala aí nos comentários. Sobre minha experiência, galera, no culto doméstico, já faz um bom tempo que tanto eu quanto minha esposa realizamos. Ainda não conseguimos realizar todos os dias, que seria o ideal, né? É o ideal que a gente realizasse todo dia um culto doméstico, todo dia tivéssemos esse momento, mas pelo menos temos buscado realizar algumas vezes no mês. Tem mês que dá para a gente realizar mais de 2 vezes na semana, tem mês que só dá para realizar uma vez por semana, mas pelo menos buscar estar realizando uma vez na semana. Pelo menos buscar ter esse momento todo mês com a nossa família. Hoje mesmo foi uma ocasião em que eu disse, bora realizar o culto doméstico, bora nos voltar para Deus, bora aproveitar essa ocasião que temos aqui, desse sábado de manhã, de estarmos aqui participando de uma refeição, de estarmos aqui conversando, para voltarmos nosso coração para Deus, para orarmos, para adorarmos a Deus, para refletirmos na sua palavra. Então, todos os dias vocês têm oportunidade para isso. Principalmente nesse Dia dos Pais, em que muitos aqui vão estar reunidos com seus pais, vão estar reunidos com seus familiares. Nada mais melhor do que vocês aproveitarem o Dia dos Pais para dizer, pai, família, principalmente você que tem uma família que não é cristã, tem um pai que não é cristão. Pai, família, eu gostaria de ter a oportunidade de orar pela vida de vocês, de trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. E tendo essa oportunidade, vocês orarem pelos seus familiares, por seus pais e com eles também. De vocês estabelecerem essa cultura na família de vocês, esse hábito na família de vocês, esse momento de adoração, de busca por Deus, de buscar a sua palavra. A Lucy perguntou qual a dinâmica do culto doméstico seria ideal. Como eu estava dizendo antes, Lucy, a dinâmica do culto ideal seria uma dinâmica de culto diária e sempre constante, e uma dinâmica de culto onde há oração e intercessão, ações de graças, onde há louvor, onde há reflexão na palavra de Deus e onde há conversa, onde há diálogo, onde há aprofundamento, não somente do nosso relacionamento na horizontal ou vertical, não me lembro bem, na vertical do nosso relacionamento com Deus, mas do nosso relacionamento na horizontal, do nosso relacionamento familiar. Porque o culto doméstico é um momento em que nos relacionamos com Deus, mas que também somos chamados a nos relacionarmos uns com os outros. Porque, afinal de contas, nesses momentos de oração, vai ser um momento em que vamos fazer pedidos de oração, em que vamos desabafar, em que vamos expor nossas lutas e dificuldades, em que vamos expor os motivos pelos quais estamos felizes e alegres e gratos ao Senhor. Enfim, é um momento em que a gente vai expor tudo que se passa no nosso coração diante de Deus e diante uns dos outros. Claro que, de acordo com sua família, se você realiza ou não o culto doméstico, vai ser algo gradual, vai ser algo que vai crescendo paulatinamente, vai sendo desenvolvido. O culto doméstico substitui o culto na igreja? Jamais, jamais. Jamais caiam na ideia de pensar que devocional e culto familiar substitui o culto na igreja.
A maioria dos desigrejados, a maioria daqueles que declaram amar a Cristo e crer em Jesus e na sua palavra, mas não amam a sua noiva, não amam a sua igreja, eles assumem que realizam o culto com sua família ou realizam seu momento devocional, mas nada disso substitui o culto com a igreja. E se você é de fato um cristão, se você é de fato uma pessoa cristã, uma pessoa que se converteu a Cristo, ao Evangelho, que crê na sua palavra, naturalmente você vai buscar ter seus momentos individuais de adoração por meio de seus momentos devocionais. Naturalmente você vai ser incentivado e vai ser encorajado pelo Espírito Santo a desenvolver o culto doméstico com sua família e naturalmente você vai ansiar por estar com a igreja. Naturalmente você vai desejar estar com o povo de Deus, conduzir sua família a estar com o povo de Deus. Em meio a todo esse período, tudo que eu mais quero é estar na minha igreja, com minha esposa e com meu filho. Amanhã vai ser uma oportunidade em que, graças a Deus, poderei, após esses 3 meses, ou quase 5 meses, sem ir para a igreja, voltar a participar dos cultos na minha igreja. Mas que por infelizmente minha esposa está amamentando, meu filho ser recém-nascido, eles não poderão ir. Mas como eu desejo que minha família vá para a igreja, e não somente minha esposa e meu filho, mas toda a minha família. Então não tem essa de o culto doméstico substituir o culto na igreja. É algo complementar e algo que deve ocorrer diariamente. Eu diria que o culto na igreja é o clímax da sua semana, é o clímax da sua adoração ao Senhor. Porque não é somente o momento em que você está adorando ao Senhor de forma individual e pessoal. Não é somente o momento que sua família está adorando a Deus uns com os outros e juntos. Mas é um momento em que várias famílias estão adorando ao Senhor. E como é algo belo e maravilhoso ver idosos, ver crianças, ver jovens e adolescentes, ver homens e mulheres adorando ao Senhor. Em termos aquele momento de reencontrarmos os nossos amigos e os nossos irmãos em Cristo para adorarmos ao Senhor, para colocarmos o papo em dia, para nos reunirmos como igreja e desfrutar daquele momento de comunhão com Deus e uns com os outros, de adoração ao Senhor, de sermos abençoados pelo Senhor por meio do culto. Lucy perguntou como ajudar pais católicos ou pais sem religião a fazer o culto doméstico. Como eu disse, é você ter a iniciativa. O nosso Deus nos ensina que devemos ser pessoas de iniciativa, porque Ele teve a iniciativa de nos salvar, de nos redimir, de nos transformar, de nos conduzir a Ele mesmo. Então, naturalmente, Paulo fala lá em 1 e 2 Coríntios sobre o ministério da reconciliação que temos por meio de Cristo e em Cristo, ou seja, de chamar os homens ao arrependimento, de chamar os homens a Deus. Então, todo cristão, primeiramente e de maneira prática, você ora ao Senhor, pede ao Senhor que lhe conceda oportunidades de iniciar esse processo de evangelização, discipulado e culto dentro do seu lar e convida sua família a participar de um momento como esse. Claro que se seus familiares não são cristãos, vai ser muito mais momentos de cultos evangelísticos, de cultos onde você vai estar ministrando o evangelho, ministrando a palavra de Deus, orando pela vida dos seus familiares, ouvindo eles e fortalecendo eles por meio da palavra de Deus. Mas que vai ser um momento muito prazeroso, muito abençoado e que com certeza o Espírito Santo vai fazer nascer frutos de momentos como esse. Tá aí minha própria experiência. Eu comecei a conhecer o Evangelho, a ouvir o Evangelho num contexto de culto doméstico. Eu fui discipulado em vários e vários contextos de culto doméstico. E hoje tenho conduzido minha esposa e mesmo meu filho, que é um recém-nascido, já tem participado desses momentos. Teve um irmão que perguntou como realizar o culto doméstico com um filho de 1 ano. Eu digo a esse irmão e a todos os que estão nos assistindo ou assistirão. Eu já estou realizando com meu filho recém-nascido. Várias famílias realizam o culto doméstico com filhos em diversas idades e com vários filhos. E se a gente for ver bem os diversos momentos do povo de Deus, especialmente no Antigo Testamento, a gente vê diversos cultos, diversos momentos solenes em que não somente adultos, jovens e idosos estavam presentes,
Não somente homens e mulheres estavam presentes e crianças, mas também crianças de colo, bebês estavam presentes. Então, por que não realizar o culto doméstico com nosso filho ou filha de 1 ano ou recém-nascido? Comecem a realizar. E ainda dou uma dica extra, dou um incentivo extra. Comecem a ler a palavra de Deus em voz alta, ou pelo menos em um tom de voz audível aos seus filhos, que eles ouçam vocês orando em suas casas, lendo a palavra de Deus e buscando ao Senhor juntos. Que vocês possam, tal como é ensinado aqui em Deuteronômio 6, a conduzir seus filhos, a conduzir as conversas dentro de seus lares, de acordo com o que a palavra de Deus ensina ou tem a ensinar sobre assunto A ou B. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham sido abençoados e edificados por meio dessa live. Desejo que acompanhem mais lives também. E a caixinha de perguntas sobre o culto doméstico está aí aberta. Eu já respondi algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas extras, mandem lá na caixinha, participem, convidem seus amigos, fortaleçam suas famílias e tenham a iniciativa de, nesse Dia dos Pais, orarem a Deus e pedirem a oportunidade de iniciar o culto doméstico em seus lares. Que os lares de vocês sejam lares fortes, sejam lares edificados na palavra, sejam lares em que o Senhor é conhecido, e não um lar onde você é cristão, mas a sua família nem sequer conhece João 3,16. A sua família nem sequer sabe quem é Jesus. Que a partir de amanhã vocês comecem, a partir de hoje e de agora vocês já comecem a orar, mas que a partir de amanhã vocês aproveitem a oportunidade que estão tendo e terão de ter o Dia dos Pais, uma oportunidade de se reunir com sua família para orar, para conduzi-los a Deus, para evangelizar, para discipulá-los, para louvar a Deus pelas dádivas e bênçãos recebidas, mesmo em meio a todo esse momento de pandemia, de caos, em que estamos recomeçando e reabrindo o comércio, as indústrias, hospitais, escolas e por aí vai. Temos muito a agradecer a Deus, mesmo em meio a esse momento em que vivemos recentemente, né? Que Deus abençoe vocês. Além dessa live e dos vídeos no YouTube, também tem um e-book que eu escrevi sobre culto doméstico. Caso os irmãos e as irmãs queiram, é só entrar em contato pelo direct aqui no Instagram, mandar o WhatsApp ou o e-mail, porque são duas formas. Se eu não conseguir enviar por um, envio pelo outro. E também tem o nosso canal no Telegram, em que tem não somente esse e-book, mas vários outros e-books e o conteúdo que temos produzido até aqui. Gostaria de lembrar vocês do sorteio que estamos realizando e do sorteio que eu vou postar logo mais do livro Pastoreando o Coração da Criança. E esse sorteio do Pastoreando o Coração da Criança, do pastor Ted Tripp, é exclusivo para quem se inscreveu no link da nossa conferência. Quanto ao mais, no final dessa conferência ou nos dias finais, teremos uma novidade para vocês. Acredito que amanhã eu já comece a dizer essa novidade, uma novidade muito boa de um ministério parceiro aí que sempre tem estado conosco e nós temos apoiado eles também e eles são bênção também para o corpo de Cristo. Mas amanhã eu digo essa novidade. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Até mais, galera.